Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. A decisão que eu separei para falar com vocês nesse vídeo versa sobre o cabimento de um procedimento especial de ação demarcatória de terras. Eu já vou falar do aspecto normativo. Deixa eu primeiro apresentar o julgado. Trata-se do recurso especial 1.984.013 de Minas Gerais, RESP 1984013. Como de costume, a referência completa do julgado, bem como a disponibilização da íntegra da ementa e eventuais outros comentários incidentes na hipótese constarão aqui da descrição do vídeo para os senhores. Bom, o que nós temos aqui do ponto de vista fático para fundamentar a pretensão que chegou até o STJ? Na origem, a proprietária de um imóvel rural, uma fazenda, que tinha área registrada de cerca de 184 mil hectares, realizou um levantamento topográfico georreferenciado desse imóvel e constatou que a sua área real seria, na verdade, de 334 mil hectares. Então havia uma divergência significativa entre a matrícula do bem e a realidade fática. Foi formulado um requerimento visando a retificação do registro no cartório do RGI, do Registro de Imóveis. Ocorre que os confrontantes, o proprietário dos imóveis vizinhos, foram ouvidos e manifestaram oposição a esse requerimento, sob o argumento de que haveria sobreposição às áreas de sua propriedade. Quer dizer, alegaram que a requerente estava querendo aumentar a área do seu registro e isso atingiria a área dos vizinhos. Então não restou outra alternativa que não o ajuizamento de uma ação de demarcação de divisas contra esses vizinhos, requerendo a realização de uma perícia para examinar e confirmar a linha demarcada por esse levantamento topográfico georreferenciado e pediu nessa ação de demarcação de terras que fosse determinado o traçado da linha em relação às réis e, caso fosse constatado que as réis invadiram o imóvel, que fosse determinada a restituição da área. Em defesa, as réis alegaram em preliminar que a ação demarcatória não é a via adequada para legitimar o requerimento de retificação de registro frustrado na esfera administrativa, mas que a requerente, a autora, deveria propor ação de uso capião. O juiz acolheu esse argumento defensivo e extinguiu o processo sem resolução do mérito sob fundamento de ausência de interesse processual fundado justamente na inadequação da via eleita. E o Tribunal de Justiça manteve a sentença, desprovendo, portanto, a apelação interposta pela autora, e a autora chegou ao STJ por meio desse recurso especial. O direito à demarcação está previsto no artigo 1297 do Código Civil. Eu vou me furtar de fazer a leitura, convido os senhores a fazerem adiante. E no Código de Processo Civil nós temos, a partir do artigo 569, a previsão da ação de divisão e demarcação de terras particulares, e o 569 prevê ali nas disposições gerais, 569, inciso 1º, cabe ao proprietário a ação de demarcação para obrigar o seu confinante a extremar os respectivos prédios, fixando-se novos limites entre eles ou aviventando-se os já apagados. Então, a ação demarcatória ela é proposta pelo proprietário com o objetivo de obrigar o seu confinante, vizinho que faz com ele fronteira, a colocar limites, estabelecer fronteiras entre os respectivos imóveis, ou seja, definir onde termina um imóvel e onde começa o outro, fixando novos limites entre eles, caso não haja esse limite ou caso eles estejam errados, ou aviventando, realçando, reavivando os limites que já vierem a existir, mas que estejam apagados. E o capítulo da demarcação em si começa no artigo 574 e vai até o artigo 587 do CPC. A lei também prevê a possibilidade de demarcação extrajudicial prevista no artigo 571, que
que foi justamente o que o autor tentou fazer, né, requerendo a demarcação extrajudicial, e acabou sendo frustrado pela postura, pela oposição dos seus vizinhos. Essa ação de demarcação, ela conta com duas fases. Nós teremos uma primeira fase com vistas a determinar o traçado da linha de confrontação. É realizada naturalmente uma prova pericial específica, sendo nomeados um ou mais peritos para fins de tracejar essas linhas que determinam onde começa e onde termina cada um dos imóveis das partes envolvidas. E na segunda fase, quer dizer, após a sentença que termina a primeira fase, determinando o traçado da linha demarcatória, nós vamos começar com a segunda fase para a prática propriamente das atividades de campo, destinada, portanto, a colocar em prática a delimitação em conformidade com a linha apurada na primeira fase. E aí nós teremos uma sentença homologatória que vai produzir efeitos preponderantemente declaratórios da efetivação das linhas nos imóveis confinantes. E aí, muito bem, a questão chegou até o STJ, e qual foi a posição do STJ? Tem razão os réus, o juiz e o tribunal, entendendo a inadequação da ação de demarcação e a necessidade de propositura da ação de uso capião, ou será que o autor está certo e era mesmo cabível a ação de demarcação de terras? Essa segunda hipótese foi a que chegou o STJ. O STJ afirmou que a ação demarcatória é a via adequada para dirimir discrepância entre a realidade fática dos marcos divisórios e o constante no registro imobiliário. Na hipótese, a autora não pretendia a aquisição da propriedade de terras contíguas à sua, com base na alegação de posse mansa e pacífica, que são os requisitos da aquisição originária por uso capião. Na hipótese, a autora sustentou que haveria uma discrepância entre a realidade fática dos marcos divisórios e os constantes no registro imobiliário. O juiz de primeira instância e o tribunal local entenderam equivocadamente que eventual acréscimo de área implicaria em aquisição originária da propriedade, o que seria incompatível com a demanda demarcatória. Mas esse argumento não está em harmonia com a jurisprudência do STJ. Ora, quando você vai demarcar os limites confinantes de um imóvel com o do vizinho, naturalmente, em caso de procedência do pedido autoral, uma parcela do imóvel do vizinho será atingido. Essa é a jurisprudência remansosa, clara e pacífica do STJ. E no próprio julgado foram mencionados diversas decisões a título de jurisprudência, como o agravo regimental no RESP 1243002, o recurso especial 662775, o recurso especial 759018, o recurso especial 60110, veja, antigo isso, 60.110, um julgado de 95, o recurso especial mais antigo ainda, 37836, datado de 94, ainda o recurso especial 38199, também de 94, recurso especial, esse ganhou, recurso especial 3193, relatoria do ministro Eduardo Ribeiro, datado de 1990. Em todos esses casos, o que o STJ afirmou mesmo que já houver linha divisória entre os imóveis, é cabível a ação demarcatória se o objetivo do autor for corrigir eventual divergência que exista entre a verdadeira linha de confrontação no plano fático e os limites que estão equivocadamente constantes no registro de imóvel. Então, meus amigos, qual foi a conclusão a qual chegou o STJ no caso sob julgamento no recurso especial 1984013, 1.984.013? Conclusão: a ação demarcatória é a via adequada para dirimir a discrepância entre a realidade fática dos marcos divisórios e o constante no registro imobiliário. Ok? Então, meus amigos, essas as considerações que eu queria fazer com os senhores nesse vídeo a respeito desta decisão. Por hora é só. Nós vamos ficando por aqui e nos vemos em breve.